Agora no Metrópolis. O Cine Solar é um cinema itinerante, né, movido a energia solar. Ela transforma a energia do sol em energia elétrica. E aí a gente vai guardando essa energia para poder ter 20 horas de autonomia. There are many paths to tread through shadow to the edge of night until the stars are all alight. Olá, boa noite. O Metrópolis está no ar. O saxofonista norte-americano Gary Brown está em São Paulo para uma série de shows no Bourbon Street. Ele toca amanhã no clube que está comemorando 21 anos. A gente começa então com um clássico da música de New Orleans. And your grandma sitting by the fire. Oh, my grandpa to your grandma, we gonna set the night on fire. Talking about it, head now. I go Monday. Chaka Mofino, Anane, Chaka Mofinane. Chiefy dressed in red, I go Monday. I bet you $5 he's feeling good. He's singing Chakamofinane, talking about head now. I go Monday. And I Chakamofino, Anande, and I Chakamofinane. She dressed in green. I go Monday. Now she make love like a sex machine. She like a Chakamofinane. Talking about head now. I go Monday. And I Chakamofino, Anane, and I Chakamofinane. Goodbye, Joe. Me gotta go. Me oh my oh. Oh, me gotta go. Roll the Piro down the bayou. Oh, now my Yvonne, she's the sweetest one. She me oh my oh. Oh, son of a gun, we gon' have big fun on the bayou. Hey, Jimbola, crawfish pie, feeling gumbo. Because tonight I'm gonna see Mama Sharamio. We gon' pick guitars, filled with jazz and big A-O. And now son of a gun, we gon' have big fun on the bayou. When I son of a gun, we gon' have big fun on the bayou. When I son of a gun, we gon' have big fun on the bayou. Yeah. Pois é, tem mais Gary Brown no programa de domingo. Não perca! E a Regina Echeverria já mergulhou na vida de muitas personalidades brasileiras na sua carreira. Já escreveu sobre Elis Regina, o ex-presidente José Sarney, o jogador de futebol Sócrates, os músicos pai e filho Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. E ela acaba agora de lançar a nova biografia, uma nova biografia de um personagem importante da história do Brasil.
Seu novo livro é esse aqui, que eu já mostro para vocês, a história da princesa Isabel, sobre a monarca que assinou a Lei Áurea e assim aboliu a escravidão. Regina está aqui no nosso estúdio para conversar com a gente. Boa noite, Regina. Boa noite, Cunha. Seja bem-vinda. Obrigada. Por que você resolveu escrever sobre a princesa Isabel? Primeiro, assim. Primeiro, foi o meu editor que me sugeriu. Ah, Por quê? Aham. Por causa da lei das biografias. Sim, por causa da lei das biografias. Porque nós não aguentamos mais. Claro. Tem 2 colegas meus, o Rui Castro e o Fernando Moraes, que já falaram que não vão mais fazer biografias. E aí? Quer dizer que, de repente, os biógrafos viraram os inimigos do Brasil? Sim. É muito louco isso. Claro. De repente, uma mudança no Código Civil e nós nos demos muito mal. E agora está pior ainda, porque nós estamos dependendo do Ronaldo Caiado, Sim. que com uma manobra no Senado transferiu a nossa lei que ia ser votada no dia da votação para uma nova comissão. Isso pode significar que essa lei volte, esse decreto, né, volte para a Câmara e caia lá naquele buraco negro, que a gente não sabe onde vão parar as coisas. E é muito difícil. Então, Isso aí foi Princesa Isabel. E aí você Que é acabou domínio encontrando público. e você acabou encontrando um personagem grande personagem. grande, né? Você Mas eu adorei fazer. Pois é. Adorei. Porque você acabou descobrindo coisas, você foi para as cartas dela. Foi muito bom. Né? E olha que eu não consegui ler, assim, é uma porcentagem mínima, porque existem lá no Museu Imperial de Petrópolis mais de 3.000 cartas da princesa. Cujas, Ela com o pai, ela para o com o pai, marido. para a mãe, para a irmã, para o marido, para a Condessa de Baal. Para o marido, por exemplo, ela só escrevia em francês. E a letra dela, que de menina, vai virando um garranchinho, linda letrinha de menina, e vai aumentando a idade, vai ficando garranchinho, você não consegue, às vezes, nem decifrar. Claro. A gente ficou lá com 2 funcionários copiando, porque você não Quanto pode tempo? fazer nada. Durante 1 ano, copiando carta. Uau. Porque você não pode xerocar, fotografar, escanear, não pode nada. Sim. Você tem que pegar a cartinha de luvinha e anotar com a sua letra num outro papel para poder reproduzir. Pois é, e aí... Uma pena, eu porque... lendo... Oi, fala. Uma pena, porque eu Claro. poderia ter conseguido mais coisas. Claro. Eu fui lendo e fui descobrindo coisas que eu não lembrava, ou coisas que eu nem sabia mesmo, né, da vida da princesa nem eu, Isabel. né? Nem você sabia. Imagina. Esse amor louco que ela tinha, né, pelo Por Conde ele, D, pelo deu uma sorte, né? Gastão. O Gastão de Gaston Orleans. d'Orleans. Isso. Conde Está aqui, D. ó, tá tudo, na verdade, aqui. Um amor, liberdade e exílio, essas 3 palavras, elas resumem mais ou menos o que está aqui no livro, né? O amor que ela tinha, a liberdade que ela conseguia. Aliás, eu quero perguntar isso para você, porque durante toda a minha infância eu aprendi da importância da Lei Áurea, assinada lá no dia 13 de maio e tal. E depois, já adulto, veio a questão de que a lei, pela comunidade afro, que não é tão importante, Que o não zumbi foi é que é manipulada, importante. houve uma pressão Não, da veja Inglaterra bem. Não. e de latifundiários do café aqui Contra. no Brasil. Não, a favor. Latifundiários? Queriam, exatamente. Não. Não, porque queriam pessoas assalariadas. Não, uma parte deles, a maioria não. Então fala você. A maioria queria os escravos Queria os ali. escravos. Você acha que o brasileiro gosta de trabalhar? Da onde vem isso? Do brasileiro não gostar de trabalhar, né? Vem dos escravos, sempre teve alguém ali para trabalhar por eles. Você comprava uma pessoa. Você sabia quanto custava? Quanto? Eu não sabia disso. Você comprava uma pessoa, um ser humano, por $50. Na África, Nossa. vendia aqui a $500. Olha o lucro, trazendo as pessoas que nem bicho dentro de um navio negreiro. E eu tenho vergonha desse período do Brasil. Agora, digo a Todos nós você, temos. a princesa Isabel, ela assinou a lei. Ela foi corajosa em assinar. Certamente o pai dela não assinaria naquele momento. Ela conseguiu para ela o quê? Perder o trono. Ela perdeu o trono por causa Perdeu o disso. trono. Fiquei, O soube Império aqui. Brasileiro acabou, veio a República, mas
Nós não podemos esquecer que os quilombos colaboraram muitíssimo, que os abolicionistas tem toda colaboraram. uma história prévia. Tem uma história que vem lá do Dom Pedro I, vem muito atrás. Porque o Zumbi é do século XVIII. Sim. Não é um personagem, todo mundo diz, não, mas é o Zumbi, temos que reverenciar o Zumbi, tem até um feriado agora. Isso, 20 de Né? novembro. Mas o Zumbi é do século XVIII. Nós estamos falando do século XIX, quando a princesa assinou a lei de 2 únicos parágrafos, uma das leis mais curtas da legislação brasileira. 1, está abolida a escravidão no Brasil. 2, revogam-se as disposições ao contrário. Acabou. Claro. É uma lei clara. Certamente, o pai estava na Europa, foi o último período Tava de doente regência ele, né? dela. Estava, mas depois... Ficou bem, né? Claro. Aí voltou, eu acho que ele tinha mais compromissos com os latifundiários, com os fazendeiros e tudo. Você vê como é que eu abro o livro com uma história de branco que mata o branco. Nossa, que pena, cara. Eu queria que você contasse essa história, mas não dá tempo. Mas tem que comprar o livro. Tem que comprar o livro. Tem uma história interessantíssima que eu não tinha a menor ideia que isso tinha acontecido. Itapira. Itapira. Antiga Penha do Rio do Peixe. Um resuminho, assim, era um delegado branco que se negava a prender escravos e que foi morto a pauladas. Pauladas. Quando foi isso que aconteceu? Foi em fevereiro. Em fevereiro, um pouco de antes de ser 88. assinada a Lei Áurea. Talvez isso tenha sido importante até para... Alguns historiadores me pediram para ter um pouco de cautela quando eu fosse dizer isso. Eu não posso afirmar isso. Mas que ele virou o Firmino, que ele chamava. Firmino. Que ele virou um mártir da abolição, virou, porque essa história foi parar na corte, foi parar nos jornais do Rio de Janeiro, né? Sim. E até a princesa mencionou o caso numa carta, eu achei a carta. Eu dei sorte, porque eu achei cartas magníficas. Você tem que publicar essas cartas. Deus me ajude, os empresários, Tomara. a Lei Rouanet, qualquer coisa, me ajude a Claro. fazer isso. Eu gostaria muito de fazer. E uma coisa que a gente não se dá conta, que a princesa Isabel foi a primeira mulher Pronto, senadora e presidente. Presidenta a não, governar hein? esse país. Imperatriz. Não é? Sofreu preconceito por causa disso? Claro. Lógico, né? Sabia que o Zé de Alencar, que eu não sabia, esse homem falava tão mal das mulheres, eu fiquei arrasada. A gente chega na escola e vai ler os romances do Zé de Alencar, achando que ele era uma pessoa pacífica, não sei o quê. Ele acabava com ela, todos os dias nos jornais, dizia que mulher não servia para nada. Acho que as mulheres tinham muito, era quase um escravo, eu acho. Sim. Não posso nem falar isso, que vão ficar bravas comigo. Mas a verdade é essa, porque... Qual eram os direitos? Claro. Nada. Como estamos bem hoje? Vai, Cunha. Está acabando o tempo, mas eu vou perguntar para você, como é que você descobriu, e se tem algum indício de que o presidente do Paraguai, Solano Lopes, queria casar com a princesa Isabel? Sim, não existe documento primário, não existe documentação que prove, mas os historiadores paraguaios, ingleses e americanos, pelo menos 3, e irlandeses também, todos eles afirmam que sim, que o Dom Pedro ficou muito bravo, inclusive, com as pretensões do Solano, porque ele era um homem culto, estudou na Europa, tudo, mas ele já veio de lá com uma mulher, Sim. a Elisa Lynch, uma irlandesa, que se casou com ele, se casou não, ficou amante dele a vida toda e teve vários filhos com ele, enterrou ele depois de morto com as próprias mãos. A história dela também é maravilhosa. Bom, gente... É uma história incrível. É uma boa história. É uma história aqui do incrível que a Brasil. gente tem... Olha, eu sabia pouca coisa da princesa Isabel e agora sei um pouco mais graças a você. Um pouquinho mais. Graças a você. Obrigado, viu? Obrigada. Regina, muito obrigado pela sua participação e olha aqui, ó, Obrigada princesa a você. Isabel está aqui para você saber um pouco mais da história dessa não mulher. só Foi pensar, a primeira né? a governar o país, sofreu muito preconceito. Enfim, reavaliar a história e a importância dela. Obrigada. Obrigado a você. Até a próxima. Então. Até. Uma dica para o fim de semana. Acaba domingo a segunda edição do Festival de Direitos Humanos, realizado pela Prefeitura de São Paulo. O evento termina com shows gratuitos no Auditório Ibirapuera. Entre as atrações, Ângela Rorô, Céu, Gabi Amarantos, Pepeu Gomes, Otto e Luiz Melodia. Anote na agenda. O Metrópolis faz uma pausa e volta após o intervalo. Eu quero ser exorcizado pela água benta, esse olhar infinito. Que bom ser fotografado, mas
pelas retinas, esses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa de ritmia. Já de volta com o Metrópolis, e enquanto a maioria mira o céu na esperança de que chova, há uma minoria de olho no sol. De lá vem a energia que movimenta o Cine Solar. Trata-se de um cinema itinerante e autossustentável que, em pouco mais de um ano, economizou 270 mil watts, mais ou menos o que gastaria uma geladeira ligada por quase 700 horas. A gente está no Largo da Batata acompanhando a exibição do Cine Solar. Como é que funciona essa cabine itinerante? O Cine Solar é um cinema itinerante, né, movido a energia solar. Ela transforma a energia do sol em energia elétrica. E aí a gente vai guardando essa energia para poder ter 20 horas de autonomia. A gente conheceu um projeto que inspirou a gente, é um projeto na Holanda. Lá eles têm um cinema itinerante que funciona com energia solar. E a gente tomou os nossos rumos e deu essa roupagem para o que é o Cine Solar aqui no Brasil. A gente tem dentro dele todo o que é necessário para uma sala de cinema, as cadeiras, projetor, a tela. A gente simplesmente para o carro, abre a porta do lado, já está rolando música. E também convida artistas para estarem com a gente fazendo outras coisas. A primeira base de cinema movido a energia solar do Brasil. O Cine Solar ele completou 1 ano e 4 meses aí, e nesse percurso a gente andou mais de 100 cidades brasileiras, 17 mil espectadores. Nossa energia economizada equivale a 700 horas de uma geladeira ligada sem interrupção. Qual é o significado para você de exibir o Pedais Pensantes aqui numa praça pública, num cinema a céu aberto e com uma cabine sustentável, vamos dizer assim, movida a energia solar? Tem tudo a ver, né? Pedais Pensantes foi um projeto documental. Ele fala sobre a cidade do ponto de vista da bicicleta, como a bicicleta tem esse papel muito importante para a transformação coletiva e também individual. De bicicleta pela passarela de pedestres, Cecília Matarazzo, que fica em frente ao antigo prédio do Detran. Por que você veio com a sua bicicleta? Agora, no final do dia, eu ia sair do trabalho, eu sabia que tinha isso, eu fui convidada pelo Facebook. Se fosse para eu vir de carro, eu teria tido maior bode. É uma bike dupla essa. Nossa limousine. Sempre, né, que possível, a gente deve ocupar todos os ambientes públicos. Estou abraçando a causa e apoiando todo mundo que tem defendido essa ideia. Apoio 100% e eu acompanho o trabalho do Cine Solar e do Muro Sambafônico, então estou aqui por tudo. E agora vamos falar das estreias de cinemas. Próximo do Natal chega o último filme da trilogia do Hobbit. Exatamente. Acabou. Agora é a vez então da gente assistir no cinema essa batalha, a Batalha dos 5 Exércitos, que marca então esse final que é assinado ainda pelo Peter Jackson. Bom, nesse capítulo final mostra o dragão Smaug. Tem spoiler aqui, mas não tem problema nenhum, porque isso aparece já bem no início do filme. O Smaug, que é o dragão, ele ataca a cidade dos homens, não é? Aí finalmente ele é derrotado pelo Bard. E depois o que acontece com essa derrota do dragão? Aí sim, aí acontece o filme inteiro, que são as batalhas. Por quê? Porque trocentas criaturas, com a morte do dragão, trocentas criaturas do filme ficam interessadas nas riquezas de Erebor, que é lá onde os anões moravam, e agora tem que voltar para lá. Thorin, né, que é o rei dos anões, está de olho naquela fortuna e vai fazer de tudo para lutar contra orcs, contra os elfos, contra trolls, contra todo mundo para que não se aposse da riqueza dele. O Bilbo e o Gandalf vão tentar impedir a guerra, mas se não tiver guerra, não tem filme. Então, está aí acontecendo, né? São as batalhas dos 5 exércitos, que é uma coisa sensacional de se ver. Está aí o último filme do Hobbit, então, para quem gostar, assistir.
Que bom, né? Vou sentir falta. Bom, o outro filme que a gente destaca para vocês se chama O Mensageiro, do Michael Cuesta. O Michael Cuesta é muito conhecido por dirigir séries americanas como Dexter, Homeland, True Blood. Esse filme é baseado, inclusive, numa história real sobre um jornalista chamado Gary Webb, que é o papel do Jeremy Renner, que acidentalmente descobre documentos sobre o governo americano e o combate às drogas. Ele resolve investigar e descobre que tem políticos e a CIA envolvidos com traficantes internacionais. Exatamente, isso lá nos Estados Unidos. Quando ele tenta colocar na roda isso, colocar essa situação em público, lógico que ele passa a sofrer pressões de todos os lados e, inclusive, ameaça de morte. Jeremy Renner. E agora, um filme brasileiro que também é baseado numa vida real, uma biografia de uma personalidade interessantíssima, se chama O Senhor do Labirinto, que é baseado na vida do artista sergipano Arthur Bispo do Rosário, que era esquizofrênico, passou 50 anos enclausurado na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, sofrendo todo tipo de violência dentro da instituição psiquiátrica. Foi lá também que ele, apesar de tudo isso, produziu uma obra incrível, obra de arte, considerada arte, bordados, estandartes, etc., que foi reconhecida, tombada e alçada a patrimônio artístico nacional. No elenco vocês vão encontrar só a gente tarimbada, que é o Flávio Baurac, o Irandir Santos e a Maria Flor. E agora um filme que eu destaco, assim, quanto? 5 estrelas? Dou 5 estrelas para esse filme, que eu assisti, que se chama Mummy. É um diretor novinho, o cara tem 25 anos, mas já tem, eu acho que esse deve ser, acho que o 4º ou 5º filme dele que eu já assisti. Na verdade, ele escreveu o primeiro roteiro dele aos 16 anos. Aos 18, ele rodou o primeiro filme dele, que foi Eu Matei Minha Mãe. Depois disso, ele fez outros tantos, como Amores Imaginários. É um cara bom mesmo, se chama Xavier Dolan, ou Xavier Dolan, ele é canadense, lá daquela parte de fala francesa, e nesse filme, então, ele atingiu, acredito que a maturidade dele como diretor. Num Canadá fictício, pais podem deixar os filhos problemáticos em instituições públicas, facilmente. Aqui, nós temos, então, a difícil relação entre mãe, uma mãe solteira, e seu filho de 15 anos. O filho sofre de déficit de atenção e é extremamente violento. Então, o destaque para as atuações ótimas, tanto da mãe, quanto do filho, quanto dessa vizinha que aparece aí, que acaba ajudando, e também no formato da tela. Vocês estão vendo aí, não é? Não é problema da sua televisão, não. O Xavier Dolan resolveu fazer todo o filme nesse formato, que é 1 por 1, que fica quadrado, para mostrar, na verdade, a opressão, né, dessa vida, desse garoto, né, nessa situação em que ele passa todo o filme. E tem alguns momentos que a tela se abre, aí, ó, exatamente, aí se abre, nossa, é maravilhoso. Parece que a gente se sente aliviado naquele momento. Aí toca uma música do Oasis, Wonderwall, mas só que aí tudo volta a se fechar de novo. Mas é muito bom o filme, poxa, bom mesmo, olha, vale a pena assistir esse filme. A gente não se dá conta, depois de um determinado momento, que a tela está daquele momento, naquele fechamento assim. Bom, aqui, mais uma dica de cinema. A artista plástica Tomi Otaki comemora seus 101 anos de idade com o lançamento de um documentário. Quem assina a direção de Tomi é a Tezuka Yamazaki. A estreia será na segunda-feira no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Então veja um trecho que a gente volta após o intervalo. Foi o sorriso de Tomi que me veio à mente quando comecei a desenvolver esse documentário. Tomi é símbolo de uma alma simples e inovadora, japonesa que não é imigrante, mas brasileira naturalizada. E hoje é uma das mais cultuadas artistas plásticas do país. E o pianista Marcelo Bratti, que faz um concerto no Teatro SESI Paulista em homenagem aos 100 anos de Dorival Caymmi. Os arranjos são do filho do compositor, o Dori Caymmi. A apresentação é domingo e é gratuita. E é com o Marcelo Bratti que a gente encerra o Metrópolis de hoje. Uma boa noite e até domingo às 8 da noite. Até lá.